Então, repetindo muito, escrevendo muito o alfabeto hebraico, eu espero que sim. E quero insistir com você, de que a repetição é que vai te levar ao aprendizado e à perfeição. Vamos agora ter um contato inicial com as vogais. As vogais na língua hebraica são 10, pelo menos as principais. Como já disse, elas são colocadas abaixo e acima e às vezes ao redor também da consoante. Nós temos dois tipos de vogais, vogais longas e vogais breves. No seu caderno de estudos você encontrará uma tabela com a relação de ambas. O que nós vamos fazer aqui é apenas indicar quais são e como é que elas são apresentadas ou colocadas, posicionadas em relação à consoante. Considere uma consoante que a gente vai tratar como se uma consoante neutra, ela não possui som, por isso facilita a pronúncia também. Então vamos usar a consoante AIN. Quando a gente vai então falar das vogais longas, a gente tem as seguintes vogais. Esta aqui chamamos de Kametz Gadol e corresponde ao nosso A. Na língua portuguesa, por ser uma vogal longa, também chamamos de uma vogal fechada. Para identificar da vogal A aberta, nós colocamos um pequeno traço sobre ela. Depois nós temos a outra vogal, que é o tsere. São dois pontinhos embaixo ou abaixo da consoante. Corresponde ao nosso E mais fechado e mais longo. Depois temos a terceira vogal, que é o hirik gadol. Ele é colocado aqui na forma mesma do iod. Então a gente chama de hirik gadol, e ele representa o nosso I mais longo ou mais fechado. Depois a gente tem o rolem, é um ponto colocado bem acima da consoante, corresponde ao nosso O fechado também. E a gente tem o nosso O shurek, que é esta consoante nesta forma, ao lado sempre, esta vogal desta forma, ao lado sempre da consoante, corresponde ao nosso U fechado, ou nosso U mais longo. Então agora a gente pode trabalhar com as vogais breves. As vogais breves, usando a mesma consoante que é neutra na vocalização, a gente tem então o seguinte. Esta aqui a gente chama de patá, corresponde ao nosso A aberto ou mais rápido. Depois nós temos, percebe? 3 pontinhos em triângulo, nós temos o nosso E mais breve. Depois nós temos, que é chamado segolo, depois do segolo a gente tem esse pontinho aqui embaixo, corresponde ao nosso I, que a gente chama de hirik katon. Depois nós temos este sinal parecido com este outro sinal, mas nós chamamos de kametz katon, que é o nosso O aberto, e por fim a gente tem este último sinal, que são esses 3 pontinhos, assim, nessa curvatura, que corresponde ao nosso U,
que a gente chama então de kibutz. Ok? Como é que são as nossas vogais e os sinais, como é que elas se posicionam junto à consoante, e aqui a menção na língua portuguesa, a que vogal ou a que som vocálico ela corresponde na língua portuguesa. Então, para você não esquecer, repetindo comigo, kametsi gadolo, tsere, hirik gadolo, rolem e o shurek. Depois, patá, cebolo, hirik katon, kametsi katon, kibutz. Como é que você vai fazer então escrever, constitui uma sílaba? Você junta uma vogal, uma consoante com uma vogal. Suponha que você queira falar bo. Então observe como se faz. Eu tenho aqui o bet e eu tenho aqui o rolem. Eu falei bo. Se eu quiser falar bi, então eu tiro o rolem e coloco aqui o meu hirik katon. Então eu tenho aqui o bi. E assim por diante. Veja como a consoante não altera e as vogais vão circulando ao redor da consoante, formando as sílabas. Daí que eu espero que você tenha entendido e agora comece a formar sílabas. Pegue as consoantes, coloque as sílabas ao redor e pronuncie. Você vai ver como vai ficando muito mais fácil e juntando consoantes e vogais, formando sílabas, você vai aprendendo também como se constituem as palavras. Muito bem. Vamos acentuar de uma vez como que você constitui o artigo definido na língua hebraica e a conjunção que também é coordenativa, isto é, a conjunção que faz a ligação ou soma uma palavra à outra. O artigo definido na língua hebraica, ele só tem a forma definida, não tem a forma indefinida, como no português, o e o indefinido A presença do indefinido é dada na língua hebraica pela ausência do artigo definido. Posto isso, é só a gente aprender como é que é feito o artigo definido na língua hebraica. No português, a gente escrevia a vogal O, a vogal A para o singular, a vogal Os, a vogal As para o plural. No hebraico, a gente só tem uma forma que serve para singular ou plural, para masculino ou feminino. Mas essa forma é uma só e é pronunciada, usada pela consoante Re. A consoante Re. De modo geral, colocada embaixo dela a vogal Patá. Então, quando você encontrar essa com uma palavra iniciada, ligada a ela, prefixando, isto é, vindo antes dela, a consoante Re e a vogal Patá, você já sabe, aquela palavra está sendo definida pelo artigo. Você vai traduzi-la como se estivesse sendo definida, então, pelo artigo, dependendo se a palavra é feminina ou masculina, você vai traduzi-lo por O ou por A, masculino ou feminino. É claro que existem certas variações nessa vogal, dependendo do que tipo de vogal começa a palavra que está sendo prefixada pelo artigo. Daí que você vai consultar seu caderno de estudos para saber acerca dessas variações. Elas são um pouco numerosas e não dá para a gente abranger tudo isso aqui nesse pequeno vídeo. Uma outra circunstância diz respeito, então, ao conectivo, que é o conectivo E. Você junta uma palavra a outra pela conexão do E. Da língua portuguesa é E. Qual é a palavra ou a consoante ou sinal gráfico que representa o conectivo na língua hebraica? Então, de novo, este E vai ser representado na língua hebraica pelo Vav, que é aquela consoante que você já aprendeu.
não só o VAV é então colocado embaixo do VAV para que possa ser possível a pronúncia do conectivo na língua hebraica, tal como o artigo, uma vogal. Essa vogal, a gente não chegou a mencionar antes, mas essa vogal se chama Shevá vocálico. São dois sinaizinhos colocados embaixo da consoante que dão um breve som de E. Então a gente tem aí, este é o conectivo. A semelhança do artigo, o VAV conjuntivo, como a gente chama o VAV conectivo, é colocado antes da palavra, prefixado, unido a ela. A palavra que vai fazer a função, vai ser conectada à palavra anterior. O que acontece que também, dependendo do início da palavra, a qual o VAV conjuntivo é conectado, esta vogal pode sofrer mudanças ou pode modificar também a vogal da palavra que inicia, da consoante que inicia a palavra seguinte. Então preste atenção nisso também consultando seu caderno de estudos. Então bom estudo, exercite e você vai ver que não é tão complicado como está parecendo. Até a próxima aula.